Fala pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Lucas, eu faço parte do trio que vai acompanhar vocês no Residência Pedagógica. E a ideia que a gente o trio é composto, né, por mim, pelo Rodrigo e pelo Guilherme. E a nossa ideia é fazer uma revisão sobre os conteúdos que vocês vão precisar para poder resolver os exercícios do PET, tá bom? E aí, começando agora pelo PET que a gente recebeu, vocês vão precisar bastante de análise combinatória para resolver todos os 5 exercícios, certo? E dentro da análise combinatória a gente pode separar, né, a permutação, o arranjo e a combinação. E eu vou explicar para vocês o que é cada um e como que usa cada um deles, certo? Então vamos lá. A permutação simples, sem repetição, a gente vai sempre pensar nela quando a gente quiser organizar um número de objetos de forma distinta. E a gente vai trabalhar da seguinte forma: uma permutação de n elementos distintos é um agrupamento ordenado desses elementos. Ela pode ser calculada pela fórmula P de n é igual a n fatorial, tá? No PET tem uma revisãozinha já sobre o que é fatorial, é só vocês darem uma conferida, beleza? E a permutação é utilizada quando você quiser contar quantas possibilidades existem de organizar um número de objetos de forma distinta. Por exemplo, o número de anagramas da palavra livro é uma permutação de 5 elementos. Anagramas, o que é isso? É pegar todas as letras da palavra e misturar elas entre elas mesmo e formar outras palavras, com sentido ou não, tá? E ela pode ser calculada através de 5 fatorial. Por quê? Porque P de n, né, permutação de n elementos, é o número de elementos fatorial. Então, como o livro tem 5 letras, é 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o resultado disso é 120. Ah, Lucas, mas eu achei isso aí meio complicado, esse negócio de fórmula e tal, não é pra mim. Então vamos tentar pensar num outro jeito que não usa fórmula. Eu gosto de usar os tracinhos. Funciona assim. Bom, quantas escolhas eu tenho que fazer? O número de escolhas na permutação não é igual ao número de escolhas, não é igual ao número de elementos? Pois então, se eu tenho 5 elementos, eu tenho que fazer 5 escolhas. Então, 5 tracinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 tracinhos. E aí eu vou pensar no primeiro tracinho. Quantas letras eu tenho que escolher no primeiro tracinho? Uma. Entre quantas? 5. Então, no primeiro tracinho eu tenho 5 escolhas. Escolhi uma letra. Aí eu tenho que escolher entre as outras 4 que sobraram, depois 3, depois 2, depois 1. E aí a gente observa que o resultado da conta é o mesmo, tá? Então, usando a fórmula ou usando os tracinhos, vai dar na mesma ideia. Beleza? Agora vamos passar para o arranjo, tá? O caso do arranjo ele é um pouquinho mais complicado, a gente precisa de pensar um pouco mais para poder usar, a gente precisa prestar um pouco mais de atenção. Quando que eu uso o arranjo? Então, um arranjo de n elementos dispostos P a P, ou seja, um arranjo de n coisas, vou escolher P. É uma escolha de P entre esses n objetos, na qual a ordem importa. Então, no arranjo, eu tenho n objetos, P escolhas e a ordem importa. Não pode esquecer essa parte da ordem, tá? E aí, no arranjo n escolhas P elementos, iremos ler como arranjo de n elementos e P escolhas. E resolveremos da seguinte maneira: o arranjo de n elementos P escolhas é n fatorial sobre n menos P fatorial. Ai, Lucas, achei muito difícil resolver com fórmula. Tem outro jeito? Tem. Lembra do tracinho? Nós vamos usar ele. Mas eu vou mostrar para vocês na fórmula e no tracinho, pra vocês verem que dá a mesma coisa e cada um vai resolver do jeito que achar melhor, beleza? Então, olha só. Lembra que no arranjo a ordem importa? Então, um exemplo muito clássico de arranjo é quando a gente quer montar um pódio, tá? Então, em uma competição de 20 jogadores, quantas são as possibilidades de se formar um pódio com os 3 primeiros lugares? Então,
Note que nesse problema a gente quer colocar 20 jogadores em 3 lugares, mas a ordem importa. Porque se eu colocar o João em primeiro, o Marcos em segundo, o Pedro em terceiro, é diferente de eu colocar o Pedro em primeiro, o Marcos em segundo e o João em terceiro, mas são as mesmas 3 pessoas. Então, como a ordem faz diferença, eu vou usar arranjo. E aí, pela fórmula, a gente teria o que? É um arranjo de 20 pessoas, eu vou escolher 3. Então, 20 fatorial sobre 20 menos 3 fatorial. 20 menos 3 fatorial dá 17. E a estratégia aqui é abrir o fatorial de cima, expandir ele até chegar no fatorial de baixo. Como de baixo é 17, eu fiz 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 fatorial. Parei no 17 fatorial, cancela ambos os 17 fatoriais que tem aqui, vai sobrar 20 vezes 19 vezes 18. 6.840 pódios diferentes. Lucas, não consegui decorar a fórmula. Vamos aprender um outro jeito? Vamos. Lembra dos tracinhos? Então vamos lá. Quantas escolhas eu tenho que fazer? 3. Eu tenho que escolher um primeiro lugar, um segundo lugar e um terceiro lugar. Como que eu faço essas escolhas, né? Então eu vou pegar um tracinho para cada lugar, tá? E aí eu vou pensar quantas pessoas eu tenho para escolher para aquele lugar. Então, se eu for escolher, começando pelo primeiro lugar, eu tenho 20 pessoas. Para o segundo lugar, 19 pessoas. Para o terceiro lugar, 18 pessoas. Certo? Eu escolho o primeiro lugar e o segundo lugar e o terceiro lugar. Então eu faço uma multiplicação entre os 3 lugares. Então 20 vezes 19 vezes 18, que dá os mesmos 6.840 pódios diferentes. Tudo bem? Então, Lucas, eu já sei permutação, eu já sei arranjo. Agora o último que ficou faltando é combinação, tá? Eu vou usar combinação quando eu quiser escolher elementos, tá? Mas onde a ordem não importa, ok? Então, quando a ordem não importar, eu uso combinação. E a combinação, diferentemente do arranjo, ela aparece esse p fatorial aqui embaixo. Então, ela é igual ao arranjo, só que vezes o p fatorial aqui. Então, a fórmula é muito complicada, não consigo. Então, do mesmo jeito que a gente fez com as outras, a gente vai fazer agora. A gente vai fazer com a fórmula e sem a fórmula e vamos mostrar que dá a mesma coisa. Então, o exemplo aqui é quando a gente quer formar uma comissão de 3 pessoas, ou então trios dentro de uma sala de aula, por exemplo. Se essas comissões forem formadas por João, Pedro e Maria, é a mesma comissão formada se eu escolher primeiro a Maria, depois o Pedro, depois o João. Então aqui a ordem não importa. E aí, jogando na fórmula, seria uma combinação de 10 pessoas. Eu vou escolher 3 para estar na minha comissão. E aí ficariam 10 fatorial dividido por 10 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. E eu vou usar o mesmo esquema. Eu vou expandir o fatorial de cima até o maior fatorial de baixo, que seria o 7 fatorial. Cancelo os 7 fatoriais, certo? Expando o fatorial de baixo, que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. E aí eu vou simplificando todos os termos que eu puder simplificar. Então 9 simplificando com 3 fica 3. O 8 simplificando com 2 fica 4. 10 vezes 3, 30 vezes 4, 120 possibilidades. Então beleza, pela fórmula tranquila, só continha é difícil, é chato, porque é muita continha. Mas dá pra gente fazer. Então sem a fórmula, então, não sei a fórmula, esqueci a fórmula. Vamos pensar. Então ó, quantas escolhas eu tenho que fazer? São 3 pessoas. Então 1, 2, 3 tracinhos. Quantas pessoas, entre quantas pessoas eu posso escolher na primeira escolha? Entre as 10 da minha possível comissão. Então, dentre as 10 escolhi uma. E aí sobraram quantas? 9. Porque se eu escolhi o João aqui, eu não posso escolher o João aqui de novo. Então sobraram 9. Então 10 para a primeira escolha, 9 para a segunda, 8 para a terceira. Só que na combinação tem uma diferença. Eu vou dividir a minha operação pela quantidade de tracinhos, só que fatorial. Aqui eu tenho 1, 2, 3 tracinhos, 3 fatorial.
Então fica 10 vezes 9 vezes 8 sobre 3 fatorial. Se vocês forem ver, é exatamente a mesma coisa que eu tenho aqui. 10 vezes 9 vezes 8 sobre 3 fatorial. Dando um total de 120 possibilidades. E aí, por hoje é só. Eu espero que isso aqui consiga ajudar vocês a resolver os exercícios. Caso vocês tenham alguma dúvida, a gente vai deixar meios de contato para que vocês possam enviar para nós as dúvidas, tá? Lembrando que a gente não vai resolver os exercícios por vocês, mas a gente vai estar sempre auxiliando vocês da melhor maneira possível. Beleza? Bom dia para todo mundo aí e bom trabalho.